Sim. Eu gravo nisso depois. Vamos lá. Esqueci de botar para gravar, mas ainda bem que está no início. Vamos lá. Então, gente, como que funciona? O que são as emoções, então? As emoções, elas são impulsos biológicos que são traduzidos pelo nosso cérebro e que se convertem em ações ou reações. Então, assim, trocando em miúdos, as emoções, elas são, na sua essência, esses impulsos que nós que carregamos, né, no nosso DNA. Como eu falei, nós nascemos com ela, com a finalidade de nos permitir uma ação imediata ou um planejamento instantâneo visando gerenciar a nossa vida. Ou seja, sendo um pouco mais didático, as nossas emoções, elas são uma caixa preta que nós vamos acumulando com o passar do tempo, de acordo com aquilo que nós alimentamos a nossa mente, alimentamos o nosso pensamento, e de acordo com todo esse alimento que é acumulado, em determinadas situações, quando necessitamos de uma pronta resposta, de uma reação imediata, onde nós não temos tempo hábil para exercer uma racionalidade, a emoção ela toma a frente, o nosso comportamento emocional ele se adianta às nossas ações e ele determina uma ação, um comportamento. É assim que funciona. Por isso que, na maioria das vezes, quando alguém age de uma forma impensada, a gente costuma dizer que a pessoa agiu por impulso, a pessoa agiu na emoção. Isso não é um dito popular, isso é realmente a realidade. Nós agimos de forma impulsiva porque é o que nós temos dentro de nós. Tudo aquilo que nós acumulamos com o passar do tempo é como a gente vai reagir quando houver um evento onde a gente não tiver a oportunidade ou tempo hábil de racionalizar aquilo, de parar, sentar, pensar, planejar. Aquele queime prepoder que a Sulamita fala, de você analisar se você quer, se você merece, se você pode. Quando você tem tempo para isso, é uma coisa. Quando não tem tempo, se você tiver uma educação financeira, se você tiver um equilíbrio emocional trabalhado junto com a sua organização financeira, se você não tiver esse tempo para fazer essa análise mental, essa sua reflexão, qual vai ser a sua pronta resposta? Se você tem um equilíbrio emocional, uma organização financeira, você não vai comprar impulsivamente. Porque não tem como ser diferente, é comportamento humano. O comportamento humano ele segue um padrão. É por isso que essa foi a abordagem que eu escolhi, que eu elegi para seguir. Porque entre as abordagens, né, que são adotadas no Brasil, é que consegue transitar melhor entre o comportamento humano e a ciência testada. Porque o comportamento humano ele é subjetivo. Só que ele dá sinais de padronização, de padrões. E a ciência entrando nesse padrão, entrando nessas testagens, conseguem determinar quais são as consequências de determinados padrões. E um deles é essa reação emocional, essa reação emotiva que nós temos frente a um evento, a uma situação que a gente não consegue racionalizar. Então, ter um equilíbrio emocional, ter uma organização financeira vai gerar em você uma possibilidade de você reagir quando não houver o tempo para você racionalizar, vai proporcionar você a agir de uma maneira mais assertiva, né? Então, então assim, a emoção ela é o contraponto da razão. E assim, é sem exceção, gente. Qualquer emoção, qualquer tipo de emoção, já está ali implícito nela uma propensão de um agir imediato. Por isso que eu bato muito nessa tecla para vocês entenderem como funciona essa questão emocional,
para que vocês carreguem isso para dentro da vida da questão financeira de vocês, para que vocês não ajam por impulso, não ajam por influência, consigam tentar racionalizar as escolhas e as ações financeiras de vocês, porque não adianta. Toda escolha que ela é feita de uma forma desorganizada, ela vai gerar um resultado desorganizado. Então, assim, igual uma entrevista que eu estava lendo, né, falando sobre a revista Forbes. A Forbes ela não coloca na capa dela investidores falidos que tomaram boas ações. Parece até meio controverso, né? Vou até falar de novo. A Forbes ela não coloca na capa da revista dela investidores falidos que tomaram boas ações. Mas, recorrentemente, ela coloca investidores ricos que tomaram boas ações corretas, às vezes até mesmo imprudentes, mas foram bem-sucedidos. Por que foram bem-sucedidos? Porque, muito provavelmente, eles tiveram, além de toda a expertise, de todo o acúmulo de experiência, de todo o acúmulo de informação, essa expertise do negócio, né, de saber o que está fazendo, o equilíbrio emocional, faz com que eles consigam estar mais próximo de um resultado positivo. Eu estava assistindo uma série onde um cara chegou para um outro empresário, eram dois empresários, né? E um dos empresários foi pedir ajuda para o outro, porque os bancos, nem todos, a maioria dos bancos estava negando para ele um capital de investimento que ele queria, que ele precisava para expandir o negócio dele. E os bancos que estavam dispostos a liberar esse capital para ele, estavam pedindo uma porcentagem absurda, né, de juros. E ele foi pedir para esse outro empresário para entrar como se fosse uma sociedade, esse empresário entraria com dinheiro e ele iria ceder o negócio, o amigo empresário entraria com o capital e ele estava propondo uma sociedade de 60-40. 60 para o amigo empresário e 40 para ele, ou seja, ele estaria levando menos. Ele estava tão desesperado que ele estava cedendo 60%. Aos meus olhos, eu falei assim, caramba, é um bom negócio. Esse empresário que iria investir o dinheiro pediu licença, saiu e foi conversar com o gerente dele, que era o cara responsável por toda a logística do negócio. Depois de conversar, ele voltou e falou assim, tá bom, eu vou entrar no negócio com você, mas eu quero 100% no primeiro ano, 70% no segundo ano e 60%, minto. Ele falou assim, eu quero 100% até tirar o meu investimento, não foi no primeiro ano, era 100% até ele tirar o investimento dele, depois 12 meses recebendo 70%, e a partir ao final desses 12 meses seria 60-40, que foi o que o rapaz havia proposto a ele. Ou seja, ele teve ali um equilíbrio emocional, teve uma expertise do negócio e principalmente soube negociar. Por quê? Porque ele estava em uma posição privilegiada. Então ele sabia que o risco era dele, porque ele estava investindo o dinheiro dele. Então, se o risco, ele iria investir 300 milhões de dólares. Ou seja, o risco maior era dele. O outro rapaz não estava investindo nada de dinheiro. E o que ele tinha de capital, que não era tanto assim, mas ele tinha, estava protegido desse investimento, que ele não iria colocar. E no final das contas, o amigo que pediu a ajuda aceitou a proposta. E eu fiquei assim, falei, caramba, à primeira vista, né, dentro da minha ignorância, do meu raso conhecimento de negócios, eu achava que 60-40 era uma proposta muito boa. Mas para ele, que já estava lá inserido dentro do negócio,
ele conseguiu enxergar uma possibilidade, teve clareza, teve tranquilidade, teve equilíbrio emocional para conseguir elaborar uma proposta, apresentar a proposta da melhor maneira e conseguiu ser bem-sucedido. Então, assim, por isso que eu coloquei esse exemplo aqui da Forbes, porque não adianta somente você ter boas ações, tomar boas decisões e elas não converterem em resultados positivos. O nosso reflexo, o nosso relatório, se está dando certo ou não, é através dos frutos que nós estamos gerando. Se o nosso emocional, por mais que você esteja tomando decisões bacanas, positivas, se isso não está convertendo para vocês em um equilíbrio financeiro, em um emocional equilibrado que está levando vocês a ter, né, essa tranquilidade, esse suporte emocional para vocês tomarem as melhores decisões, algo precisa ser revisto. Vocês precisam analisar o porquê das decisões estarem sendo tomadas de uma forma tão descontrolada, não pensada, desfavorável, porque às vezes a gente acha que está tomando boas decisões. Só que 1 mês, 2 meses depois, quando a gente começa a se aprofundar mais na realidade com aquela escolha presente, a gente vê que ela não foi uma escolha já assim tão boa quanto a gente pensava antes. Então, assim, entender que tomadas de decisão rápida, na maioria das vezes você vai estar ali muito contaminado pelas suas emoções. Sabendo disso, ou você tem um emocional equilibrado, ou você busca o maior tempo possível para você racionalizar antes de tomar uma decisão, de fazer uma escolha. Então, Mário, sabendo de tudo isso, como que eu consigo usar as emoções ao meu favor? Primeiro passo, se permita novos hábitos. Se permita pensamentos saudáveis. Ter pensamentos saudáveis acerca de si mesmo, acerca da sua família, acerca do seu trabalho, acerca do seu potencial, das suas habilidades. Valorize suas qualidades. Alimente a confiança em si mesmo e no potencial que as suas ações podem ter. A gente está tão envolvido na nossa rotina diária, a gente está tão cansado de todas as coisas que a gente precisa fazer, a gente está envolvido no trabalho, envolvido na família, está preocupado com as coisas que tem que fazer em casa, preocupado com as coisas do trabalho, preocupado, a gente mora no Rio de Janeiro, né? A gente se preocupa em sair de casa para o trabalho, do trabalho para casa, é uma eterna preocupação, é preocupado com o horário, preocupado com o engarrafamento, preocupado com a violência. Então a gente está tão aprofundado em toda essa rotina diária, que é uma rotina tão contaminante, tão tóxica, que a gente esquece de quem nós somos. A gente esquece das qualidades que nós temos, dos bons hábitos que nós temos, que nós podemos ter. E às vezes a gente até perde hábitos que são saudáveis e a gente deixa de ter esses hábitos por conta da nossa rotina diária. A rotina ela vai inflando de uma forma tão sutil que a gente não percebe. E que quando vai dar conta, ela já tomou o espaço de tanta coisa na nossa vida, e na maioria delas, coisas saudáveis que vão sendo deixadas de lado por conta da nossa rotina diária. Tudo isso, gente, influencia no nosso emocional. Aquela caixa preta das emoções que eu falei anteriormente, ela é alimentada com isso. Essa é uma das formas que as nossas emoções elas são alimentadas. Então, se a gente está inflamado por conta da nossa rotina diária, se a gente está intoxicado por tudo de ruim que a gente precisa passar ou está exposto durante o dia, né? Se a gente
passa a ter isso como uma coisa normal na nossa vida, a gente vai normalizar tantas outras por conta do ruim. Quando eu, no início do nosso casamento, né, eu falava que a Sulamita tinha uma mania de se comparar, de falar assim, mas pelo menos eu não faço isso. Brincando, óbvio, né? Aí eu respondia para ela, não se compare pelo pior. Não é porque alguém faz algo ruim que você vai se comparar a ela dizendo que pelo menos você não é aquilo. Quando a gente normaliza tanto as coisas que a gente chega a um ponto de se comparar com o pior para a gente conseguir se sentir um pouco melhor. Ou seja, a gente, só de estarmos menos pior do que o outro, a gente já está se sentindo bem. E a gente normaliza tanto isso e a gente não sabe os efeitos colaterais que isso gera na nossa vida. A gente não pode normalizar o errado, a gente não pode normalizar o ruim, a gente não pode normalizar aquilo que está intoxicando a nossa vida. Então, gente, priorizem os bons hábitos na vida de vocês, tenham pensamentos saudáveis, tenham pensamentos acerca de si mesmo, da família de vocês, do trabalho de vocês. A gente tem um costume, né? A nossa cultura brasileira é muito arraigada nesse sentido da gente criticar o nosso trabalho, da gente reclamar do nosso trabalho. O nosso trabalho parece que nunca é um local, ele nunca será um local agradável da gente estar, porque a gente já sai de casa cansado, a gente já sai de casa exacerbado, inflamado, já sai de casa insatisfeito. Então a gente chega no trabalho insatisfeito e passa um dia todo insatisfeito. Quando a gente começa a ter um olhar diferente do local onde nós estamos, a gente passa a encarar de uma maneira diferente aquele local onde a gente vai passar o dia inteiro, a gente passa a ser luz naquele lugar, e não somente para aquele ambiente, a gente passa a ser luz para nós mesmos, porque a gente passa a cultivar bons pensamentos, a gente passa a cultivar bons momentos, que a gente vai levar isso para o trabalho e do trabalho para casa. Então, talvez possa parecer até muito romântico, ou demagogo, ou fácil de falar aqui, alguém pode ter o pensamento de assim, Mari, é muito fácil você falar isso, mas é porque você não sabe qual é o ambiente de trabalho, o ambiente que eu trabalho. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu trabalhei por 7 anos dentro da educação, né? A gente tem aqui professores, né? Não estão aqui na aula, mas, ou melhor, a Natália, acho que é a Natália, né? Que eu sigo a professora. Mas eu não sei se tem mais alguém aí que é da educação. Mas eu sei que o ambiente da educação é um ambiente muito tóxico, não somente pelas pessoas que estão ali trabalhando. Não estou dizendo que só existem pessoas péssimas e ruins lá dentro, não. Tem muitas pessoas boas, mas eu falo do ambiente da escola. O ambiente educacional, ele é tóxico, ele é um ambiente pesado, né? Principalmente porque a gente ali trabalha com inúmeras realidades, centenas de realidades diferentes. Então, é um ambiente muito ruim de se trabalhar. Se você não consegue ser luz dentro de um ambiente desse, você vai passar a fazer parte das trevas. E essas trevas vão te contaminar. E uma vez contaminado por essas trevas, você vai levá-la. Você vai levar um pedaço dela para onde quer que você vá. Então, por isso que a gente precisa fazer esse caminho reverso. Ser luz, transformar o ambiente onde nós estivermos. Porque assim a gente consegue não somente transformar o nosso ambiente profissional, onde quer que nós estejamos, mas também todo e qualquer ambiente onde a gente estiver inserido. Segundo ponto, acumule emoções saudáveis. Nos momentos de estresse, você terá reações saudáveis. Se você passar o dia inteiro com uma pessoa que... A gente tem um músico aqui, eu vou falar assim, se você passa o dia inteiro com uma pessoa que canta bem, eu não vou cantar bem porque eu passei o dia inteiro com ela, não. Eu posso admirar a pessoa, posso falar, poxa, fulano canta bem, fulano tem uma voz muito legal, mas vai ser só isso.
Se eu passar o dia inteiro com uma pessoa que é milionária, eu não vou sair de lá milionário por causa disso. Mas se eu passar o dia inteiro com uma pessoa alegre, positiva, para frente, feliz, aquilo ali me contamina. Eu passo ao final, estar melhor ao final do meu dia, eu passo a olhar aquilo ali de uma forma diferente. E isso também se aplica com pessoas negativas, pessimistas. Eu falo que o ambiente educacional ele é tóxico, porque eu transitei com muitas pessoas tóxicas dentro do ambiente escolar. E eu notava, eu via, eram pessoas infelizes, pessoas com falta de amor, e que toda essa deficiência, elas despejavam em cima das outras pessoas. E se você não tivesse um equilíbrio emocional, se você não soubesse quem você é, aquilo ali te atingia, te contaminava, e você, com o passar do tempo, já estava agindo igual a outra pessoa. Porque é assim. Se você convive com pessoas tóxicas e você não consegue ser a diferença nesse convívio, com o passar do tempo, você passa a ser igual àquela pessoa. Você passa a assumir aquele comportamento. Porque nós somos assim. Se a gente acumula emoções ruins, comportamentos tóxicos, né? Isso fica impregnado na gente e a gente passa a reproduzir aquilo ali também. Então, acumule emoções saudáveis, esteja presente em momentos saudáveis, busque desfrutar de momentos saudáveis, porque isso, quanto mais recorrência você tiver nessa aplicação, nesse convívio, nessa experiência, melhor você será, mais efeito positivo isso vai gerar em você. Terceiro ponto, analise como anda o seu estado emocional nas mais variadas áreas da sua vida. Como isso, Mário? Vou citar um exemplo. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: poxa, Mário, eu sempre quis fazer terapia, mas eu acho que eu não preciso. Por isso que eu não procuro um psicólogo. Eu acho bacana o trabalho de vocês e tal. Nunca fiz, tenho vontade de fazer, mas eu olho para mim, eu acho que eu não preciso. É igual aquela pessoa que... igual eu olho assim e falei, é o jovem rico da Bíblia, né? Que chegou para Jesus, disse que cumpria as leis, os mandamentos, que era bem-sucedido, e que quando Jesus pediu para ele deixar tudo para segui-lo, ele não conseguiu, né? Então, eu tenho o costume de responder para essas pessoas o seguinte: pergunta para sua esposa, para o seu filho, para os seus pais, para sua família em si, se elas também acham que você não precisa de terapia. Pergunta para os seus amigos mais próximos se eles acham que você não precisa de terapia. Se eles também concordarem com você, aí eu posso te dar razão. Aí eu concordo com você também que você não precisa. Agora, se uma dessas pessoas disser para você que você precisa fazer terapia, e ainda mais, se ela pontuar algo e dizer o porquê, aí, meu filho, procura um psicólogo no dia seguinte. Eu tenho o costume de falar que todos nós merecemos fazer terapia. Terapia é uma coisa que só consegue explicar quem fez. Quem passou por um processo terapêutico, que teve um ganho emocional, uma evolução emocional por conta de um processo terapêutico, só essa pessoa consegue te explicar, ou melhor, nenhuma pessoa dessa consegue te explicar o que é passar por um processo terapêutico, só você experimentando. Todos nós merecemos fazer terapia, porque é um ambiente totalmente desprendido de qualquer julgamento, desprendido de apontamento, de acusação, onde você consegue ser, para quem está ali te atendendo, às vezes uma pessoa que você não consegue nem ser para o teu esposo, para tua esposa, para tua mãe, para o teu pai, que é o que eu escuto muito dentro da clínica. Que pessoas chegam para mim e falam assim, poxa, é que eu falo coisa para você que eu nunca falei nem para minha mãe, para o meu pai, para minha esposa, para minha esposa. E é justamente esse ambiente que você tem
tem essa possibilidade, e é justamente essa possibilidade que te dá a tranquilidade de você expor e se analisar, gerar reflexão do que precisa ser mudado na sua vida. Então, analise como anda as mais variadas áreas da sua vida. Quarto tópico, como que andam as suas reações diante de situações inesperadas? Coisas que acontecem de uma hora para outra, eventos que acontecem de uma hora para outra, situações que surgem, boleto que você achou que estava pago e não está, aquela fechada no trânsito. Como que andam as suas reações? Pensa, analisa, reflita, porque tudo isso, gente, essas perguntas que eu estou fazendo, essas reflexões que eu estou fazendo aqui, nenhuma delas é por acaso. Todas elas são, todas essas aqui são para gerar em vocês um ponto de inflexão, um ponto de reflexão, para que vocês consigam, a partir desses pontos, buscarem uma melhora na vida de vocês. Isso aqui não é um processo terapêutico, mas também é um processo terapêutico. Por que, Mário? Não é e também é. Não é porque um processo terapêutico ele demanda muito mais do que isso daqui. Mas também é um processo terapêutico, por quê? Porque tudo que está sendo passado e utilizado aqui são ferramentas que são aplicadas dentro de um processo terapêutico. Só que a partir daqui, do que eu estou passando para vocês, vai caber da determinação, da aplicação de cada um de vocês, do empenho de cada um de vocês, a partir do que está sendo passado aqui. E não somente nas minhas aulas, mas também bem como em toda a mentoria, né? Então, analise como estão as suas reações diante dessas questões que surgem de uma hora para outra, né? Como eu falei, enfim. Quinto ponto. Um emocional fragilizado tem uma grande tendência a ceder aos desejos e pouca motivação a fazer o que é necessário. Vou falar novamente. Um emocional fragilizado tem uma grande tendência a ceder aos desejos e pouca motivação a fazer o que é necessário. Quando a gente está desmotivado, quando a gente está com o nosso emocional abalado, a gente senta no sofá e só quer ficar passando as séries e os filmes, passando a roleta de cartaz ali, o cardápio de filmes, de séries para o lado. E isso a gente só está alimentando cada vez mais essa nossa fragilidade emocional. Então, não cedam a isso. Eu passo esses episódios que acontecem nas nossas vidas, né, e eu não estou aqui no alto de uma torre, não, tá? Numa torre de marfim, apontando para quem está lá embaixo o erro de cada um. Eu também passo por isso. As pessoas têm uma ideia equivocada de que psicólogo não adoece, de que psicólogo é totalmente equilibrado emocionalmente e que é uma pessoa perfeita. Não, nós somos seres humanos como outro qualquer. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ler ou de assistir o livro O Vendedor de Sonhos. É mais ou menos naquela linha ali. Todos nós somos seres humanos sujeitos a todas e qualquer doença, transtornos, que todos nós estamos dispostos a também ter. Então, a diferença está na forma como nós reagimos, como nós podemos reagir, a forma como nós interpretamos, encaramos as situações. Então, por que eu estou falando isso? Porque diante de situações que vão fragilizar o emocional de vocês, busquem, né, como eu falei anteriormente, busquem pelo menos ter um tempo para racionalizar, para analisar, para pensar. E se esse tempo não for viável, vocês vão precisar usar o que vocês acumularam no emocional de vocês até o momento.
Por isso que a partir de hoje vocês precisam ressignificar determinadas coisas na vida de vocês, para que vocês consigam absorver cada vez mais emoções positivas, saudáveis, e que elas possam refletir no momento certo, ter essa reação saudável quando ela foi exigida. Sexto ponto, busque estar em ambientes saudáveis, alegres, que te transmitam sentimentos de paz, que te potencialize dentro das suas realizações. Até mesmo a organização financeira, ela é um facilitador até para que isso aconteça na vida de vocês. Planejar uma viagem, planejar uma saída, um tempo a dois, um passeio com a família. Isso é estar em ambientes saudáveis, alegres, que transmitem paz. Se a gente não estiver disposto a participar, a interagir nesses tipos de situação, de momentos, de ambiente, com a nossa família, com as pessoas que nós amamos, que seres humanos a gente vai se tornar? Que seres humanos estamos nos tornando? Porque isso é o básico do emocional humano. Nós precisamos, assim como uma planta precisa ser regada, nós, enquanto seres humanos, o nosso emocional precisa que a gente experimente, que a gente interaja com esse tipo de ambiente. Ambientes saudáveis, ambientes que transmitam paz, para que a gente consiga alimentar a nossa humanidade e a gente não se perca, não se desconecte, tão somente da nossa realidade, quanto da realidade ao nosso redor, e a gente acaba se perdendo. Tá bom? Porque eu trouxe até um exemplo aqui, ó. Quando a gente está feliz, o nosso cérebro ele inibe sentimentos depressivos, pensamentos negativos e acaba favorecendo o aumento de energia positiva. Tudo isso está acontecendo de forma autônoma. Às vezes a gente pode até não perceber, não pensar, mas a gente vai colher o fruto disso, porque isso é automático. E, assim, em contrapartida, ambientes tristes, de tristeza, acarretem uma perda de energia, uma perda de entusiasmo por motivações relacionadas à vida. Por isso que, às vezes, a gente se sente assim, sugado. A gente está tão cansado, às vezes a gente está num ambiente tão tóxico que a gente sente que a gente está sendo sugado, que a nossa energia está sendo sugada. E, assim, quando essas situações acontecem, o efeito negativo no nosso corpo é uma coisa devastadora. A gente começa a ter pensamento depressivo, a gente começa a perder prazer por coisas relacionadas à vida. Então, e o nosso corpo pode reagir para tentar contrapor isso, fazer um contra-ataque a isso que está acontecendo, gerando uma bomba ali, né? Eu chamo de bomba de dopamina, né? E para que isso aconteça, ela precisa que você exerça algo que te dê recompensa rápida. E é aí, mais uma vez, que todo o ambiente de uma compulsão por alimento, uma compulsão por compras, uma compulsão por gastar dinheiro, ela tem todo o solo muito fértil para acontecer. Então, busquem, tá, gente? Esses ambientes saudáveis. Stand-up é uma coisa muito legal, muito bacana também. Você passa ali uma hora e meia, 2 horas, rindo de se acabar. Busquem, procurem um teatro, um show de stand-up, coisas relacionadas desse tipo, para que vocês consigam, né, frutificar essa felicidade, regar, plantar essa felicidade na vida de vocês. Segunda parte agora, né? Falamos das emoções. Agora a gente vai falar sobre o tripé emocional da vida financeira.
O que que é isso, Mário? Foi o que eu falei lá no início, né? Como eu vejo a minha vida financeira, como eu vejo o ambiente financeiro, o ambiente ao meu redor, e como eu vejo a minha vida financeira no futuro. Então, primeiro ponto, como eu vejo a minha vida financeira? Como que era a minha vida antes da mentoria? A sua realidade era uma. Hoje ela começou a mudar. É ou não é? Assim eu espero. Então, assim, consequentemente, a mentoria financeira, ela gerou, né? Ela abriu aí um leque de necessidades de mudança na vida de vocês. Então, vocês vão precisar mudar algumas coisas na vida de vocês. Como você enxerga a tua vida financeira hoje? Como que você enxergava ela antes? Hoje, analisando a vida financeira de vocês, vocês já começam a enxergar alguns pontos de mudança? Já começam a enxergar que algumas coisas já estão frutificando, já estão dando resultados positivos, né? Então, analisar a nossa vida financeira é uma forma da gente estar ali presente na nossa realidade financeira, saber o que está acontecendo e, principalmente, analisando quem você era, o que precisa ser mudado e onde você quer chegar. Então, assim, essa análise, principalmente essa análise interior, ela precisa ser objetiva e propositiva. Ela não pode parar na etapa da reflexão. A gente olha, enxerga, reflete, analisa a nossa vida financeira. Vocês chegaram para a mentoria financeira por conta dessa análise, né? Vocês olharam para a vida financeira de vocês e viram que precisava de uma mudança. Então, essa análise ela já foi feita, o pontapé inicial, né? Porém, ela não para aí. A mentoria financeira, do início ao fim, ela é um conjunto de análise, né? Vocês analisam a vida financeira de vocês, o emocional de vocês, o comportamento de vocês, a aplicação do comportamento, das ações de vocês. Tudo isso vocês vão analisando dentro da vida de vocês. Só que essa análise ela não pode parar aí. Ela precisa se converter em ações. E essas ações precisam ser objetivas e propositivas, como eu falei. Elas precisam ter propósito, elas precisam ter objetivo, porque senão elas se perdem, elas vão se dissolvendo no ar. Então, assim, se desprenda daquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, a síndrome do Jorge Amado. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Se você não estiver disposto a mudar determinados comportamentos que a mentoria conseguiu identificar em você, que precisam ser mudados, e na verdade não é nem a mentoria que identificou, ela apenas apresentou ferramentas e vocês, através dessas ferramentas, conseguiram identificar a necessidade de mudança. Então, não adianta nada vocês identificarem essa necessidade e se mantiverem e se manter, né, nessa síndrome de Gabriela. Mudem, entendam que essa mudança de mentalidade vai ser um propulsor para que vocês consigam obter o máximo de sucesso possível dentro da mentoria financeira. Tá, Mário, e como que eu faço isso? Primeira coisa, mudança de hábito. Identifique aqueles hábitos que você sabe. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sei os hábitos que me fazem mal. Vocês sabem os hábitos que fazem mal para vocês. Nós sabemos. Só que muitas das vezes a gente não tem vergonha. A gente é sem vergonha e continua fazendo. Ou porque a gente está com preguiça de mudar, ou porque a gente não quer mudar, ou porque a gente não quer sacrificar o que precisa ser sacrificado para mudar. Só que a gente sabe que aquele hábito não está nos levando para um bom resultado, para um bom caminho. Então mude, esteja aberto à mudança de hábitos, a matar, a soterrar esses hábitos que estão
nos impedindo de crescer, nos impedindo de evoluir. Eu vou falar para vocês uma frase que eu falei para uma pessoa que eu estou atendendo, e ela é viciada em pornografia. Eu falei para ela o seguinte, falei, olha só, enquanto você não abrir mão desse prazer que você sente em se viciar, você nunca vai sentir o prazer de conquistar o sucesso que você tanto quer. Por quê? Porque você está trocando um sucesso momentâneo por um sucesso consolidado no futuro. A gente está tão acostumado com o prazer que um hábito pode nos trazer, que a gente não está enxergando o quanto que aquele hábito está impedindo de experimentar outros prazeres muito maiores. Porque, olha só, às vezes a gente... é porque eu gosto tanto... Tem um amigo que ele gostava muito daquele chocolate Rafaelo, né? Não sei se é Rafaelo, eu acho que é isso. E é um trocinho caro, né? Que é pequeno e um negócio assim caro, mas ele não abria mão de comer aquele chocolate, ele vivia comprando aquilo. Gente, é muito bom você comer um chocolate de qualidade, né? Você sente um prazer enorme. Só que às vezes a gente não tem coragem de trocar esse prazer momentâneo, que é um prazer rápido, e se sacrificar para a gente juntar um dinheiro aqui, para a gente economizar um dinheiro ali, para a gente ajustar as contas aqui, e no final do ano a gente conseguir fazer uma viagem boa, passar uma semana num lugar bacana, em família. Às vezes a gente está com um hábito tão arraigado e tão acostumado com aquele prazer que a gente não quer abrir mão daquilo ali em prol de algo muito maior. Por quê? Porque esse algo muito maior, ele ainda é só uma ideia. Ele não é algo que você consegue pegar, ele não é palpável. É só uma ideia. O teu prazer que precisa ser sacrificado, não. Todo dia você está ali sentindo ele. Então, como que eu vou largar algo? Como que eu vou deixar algo que me dá um prazer, ainda que momentâneo, mas me dá prazer todo dia, em algo que eu sei que pode me dar um prazer maior, só que vai demorar e eu não sei quando vai chegar? Se a gente não consegue governar a nossa vida para abrir mão de um hábito pequeno em prol de algo muito maior, o que nós iremos governar na nossa vida? Qual poder nós iremos ter em nós mesmos, nas nossas ações, que vai nos levar a sermos bem-sucedidos? Porque o sucesso está em você também, né? Está em você conseguir se governar, se administrar, se sacrificar, abrir mão, se empenhar, eliminar o mau hábito e se empenhar em um novo hábito. Se a gente não consegue administrar esse desejo, como que a gente vai conseguir ser bem-sucedido? Então, mude hábitos. A mudança de hábitos, ela é um fator que nos auxilia muito nessa nossa caminhada, nessa nossa evolução. Então, como que eu faço isso, Mário? Primeira coisa, elimine esses hábitos antigos, indesejados, que eu falei, que a gente sabe que a gente tem. Elimina. Dá um basta. Tome uma decisão. Vou falar uma coisa para vocês, eu parei de tomar café. Eu falo para as pessoas que eu parei de tomar café, parece que eu tô xingando alguém. As pessoas me olham como se eu fosse um monstro. Você conseguiu? Parece que era uma pessoa viciada em cocaína. Até ontem eu estava lá dentro da boca de fumo comprando um papelote e no dia seguinte eu falei, ó, parei de cheirar cocaína. E as pessoas falam, nossa, você conseguiu? É assim que eu me sinto, um usuário de drogas. Porque eu falo para as pessoas que eu parei de tomar café, a pessoa fica assim, como que você conseguiu? Ah, eu não consigo não, eu tenho que tomar o café. Sabe qual foi o meu ponto de reflexão, meu ponto de inflexão ali, gente? Que me fez querer parar de tomar café? Foram os dias que eu precisava sair e eu não ia conseguir tomar café por conta do horário.
E eu passava o dia inteiro com uma dor de cabeça enorme, terrível, que às vezes eu tomava dipirona de 1 grama, tomava Neosaldina, tomava N remédios e a minha dor não passava. Até o dia que eu tava com uma dor de cabeça que parecia que tinha uma marreta na minha cabeça. Eu falei, eu vou dar um basta nisso. Eu não aceito ser escravo do café. Eu não aceito ter que sacrificar um tempo da minha vida. Eu não aceito ter que parar a minha vida e ter que tomar um café, porque não foi para isso que Jesus morreu por mim, não. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu falei, eu vou parar de tomar café. A Sulamita tomou um susto. Ela, você, porque eu gosto muito de café. Eu gosto muito de café. A Sulamita falou, você vai parar de tomar café? Eu falei, vou parar, não. Parei de tomar café. E detalhe, eu gosto muito de leite em pó também. A gente comprava uns 6 pacotes de leite em pó nas compras. A gente está com leite em pó aí desde quando eu parei de tomar café. Ainda deve ter uns 2 lá. Por quê? Porque praticamente só eu usava leite em pó aqui em casa. E tá até hoje aí os leite em pó que a gente comprou. Já deve ter uns 4, 5 meses, eu acho, que a gente comprou esse leite em pó. E ela falou assim, você vai parar de tomar café? Eu falei, vou, porque eu não admito ter que escolher entre uma dor de cabeça e ir fazer o que eu tenho que fazer, ou perder tempo no que eu tenho que fazer para parar de tomar café. Eu quero ter a opção de escolha de eu falar assim, eu paro no caminho ou como alguma coisa, mas se não der para comer, eu não vou comer, eu bebo uma água, como um amendoim, um biscoito e vou seguir minha vida. Os 2, 3 primeiros dias foram horríveis. Uma dor de cabeça horrível, tenebrosa. Mas depois que passa aquele dia, como é que diz? Fugiu agora o termo, né? Crise de abstinência. Passou aquela crise de abstinência, eu era uma nova pessoa, testemunho dos não bebedores de café. Então, tome uma decisão, defina aquilo que você entende que é um hábito ruim, indesejado na sua vida, e dê um basta, determina, fala, eu vou parar porque eu não aceito ser governado por isso. Se é algo, beleza, está me dando um prazer, mas é algo que está me custando muito, algo muito maior, esse prazer está me custando algo muito maior, eu vou dar um basta. Dê um basta nisso. Segundo, foque em um hábito de cada vez. Esse exemplo do café é perfeito. Eu não identifiquei que eu precisava parar de beber café e parar de fazer outras coisas junto ao mesmo tempo, não. Faça uma coisa de cada vez. Direcione, foque a sua energia, aplique a sua energia naquele hábito que você entende que precisa ser mudado. Por quê? Porque você direcionando aquilo ali, você está canalizando a tua energia. Quanto mais força você aplicar essa determinação, maior e mais rápido você vai ter o resultado. Agora, se você dividir a tua energia na mudança de várias coisas, essas mudanças vão demorar para acontecer e você vai se desanimar. Você vai olhar para a tua vida, vai falar assim, poxa, eu identifiquei que precisa ser mudado, comecei a mudar um monte de coisa, mas não estou conseguindo ver mudança, não estou conseguindo ver melhora. Então, para eu ficar me sacrificando, me desgastando aqui para mudar e eu não estou vendo resultado, eu continuo sendo quem eu era. Mas por que isso está acontecendo? Por que você não está vendo resultado? Porque você está lutando em várias frentes ao mesmo tempo. Direciona no que você quer mudar. Escolha aquilo que você entende que precisa ser mudado e foca naquilo ali. Beleza, mudou, sou uma nova pessoa, não bebo mais café, deixa eu ir para outro canto agora. Deixa eu colocar minha mira agora em outra coisa que precisa ser mudada. Até você eliminar todos os maus hábitos da tua vida. Ou mudá-los, ou convertê-los, enfim. Mas direcione, não perca energia, não distribua energia de uma forma exacerbada, sem propósito. Beleza? Terceiro, elabore uma rotina que vai priorizar as suas ações em prol desse novo hábito.
Se você determinou na tua vida que você não vai mais beber café, vai comprar um chá. E foi o que eu fiz. Eu elaborei uma rotina, por quê? Fui lá, comprei 10 caixinhas de chá, estoquei na despensa, e agora eu tenho meu chá de manhã para eu tomar. Eu chego de manhã sem saber o que eu vou fazer, sem saber o que eu vou beber. Eu tenho meu chá lá. Não vou beber café. O que eu vou fazer? Eu não sei. Não pensei em outra coisa que eu possa beber. Ah, que vai. Ah, já que não tem outra coisa, eu vou beber o café mesmo. Não. Pense, elabore uma rotina que vá priorizar as ações em prol da sua mudança de hábito. Ah, quarto ponto. Identifique e alimente as suas qualidades. Eu falei mais ou menos isso no início dessa aula, desse tópico. Gente, a gente esquece das nossas qualidades. A gente não é aquela. Qual é o desenho? Não me lembro agora, que ficava assim, ó vida, ó sorte, ó azar. Ficava ali ruminando, se vitimizando. A gente está tão contaminado por tudo que eu falei que a gente esquece das nossas qualidades. Começa a pensar nas qualidades que você tem. Essas qualidades vão te ajudar a mudar na mudança de hábitos. Essas qualidades é o terreno mais fértil que você tem para você plantar esses novos hábitos. Por quê? Se é uma qualidade sua, se é uma habilidade que você tem, você faz com facilidade. E se você faz com facilidade, é a melhor forma que você tem de agir na mudança de um hábito, que é algo que já te gera uma dificuldade. Então, se você tem algo que te gera dificuldade, contraponha ele com algo que é a sua habilidade, com algo que você tem qualidade. Ah, todo mundo que se encontra hoje em uma situação difícil tinha convicção e segurança de que estava fazendo a coisa certa. A gente, eu não vou generalizar, mas acredito que 95% das pessoas que enxergam que estão num abismo financeiro, quando elas entraram nesse caminho, elas não sabiam que lá no final tinha um abismo financeiro. Ou elas não tinham consciência, ou não imaginavam que lá no final desse caminho haveria um abismo financeiro. 95% delas, digamos assim, entraram nesse caminho e estavam lá, feliz da vida, achando que estava fazendo uma coisa boa. Ou por impulso, ou por influência, ou por escolha própria, ou para tentar, ou por substituição, por tentar substituir algo na vida, enfim, pelos mais variados motivos. Mas não importa o motivo que você entrou nesse caminho. O que importa é o que você vai fazer agora que está nesse caminho. Se algo precisar ser mudado, mude. Se algo precisar ser ressignificado, ressignifique. Mas entenda que viver o presente é uma das melhores ferramentas que vocês vão ter para sair dessa desordem financeira na vida de vocês. Eu coloquei uma frase aqui, né? Parafraseando Anderson Freire, você é o espelho que reflete não apenas a imagem do Senhor, mas também você reflete a sua imagem e a da sua família. Tenham isso como algo relevante na vida de vocês. As escolhas que vocês fazem, a saúde financeira que vocês têm, o equilíbrio financeiro que a família de vocês tem, isso é um espelho, não somente para vocês, mas para todo o ambiente ao seu redor, para as pessoas que estão ao seu redor. Vocês hoje, a partir de hoje, serão um fator motivacional na vida das pessoas que têm contato com vocês. Porque vocês, a partir da vida desorganizada, da desordem financeira
que vocês tinham e a mudança que vocês estão gerando na vida de vocês, os reflexos que isso vai gerar na vida de vocês, vai gerar, é um espelho que vai gerar um reflexo no ambiente ao seu redor. Então, se vocês vivem uma vida falida, se vocês vivem uma vida de desorganização financeira, vocês estão refletindo não somente a imagem de Deus, mas também a imagem da vida de vocês. E se vocês vivem uma vida desorganizada, uma desordem financeira, quem enxerga de longe vai falar assim, poxa, que Deus é esse que as pessoas estão servindo, que essas pessoas estão servindo? Que Deus é esse que essa família serve, que vive toda atribulada, devedora, cheia de problema, de dívida, afundada no lamaçal de problema financeiro. Por isso que eu falo, a gente não reflete somente a nossa imagem. A gente carrega a imagem de Cristo, a gente carrega a imagem da nossa família. Então, se a gente tem um equilíbrio emocional, se a gente tem um equilíbrio de saúde financeira, tudo isso, e não somente nessa área, tá, gente? Mas em todas as áreas da nossa vida. Só que, né, pontualmente aqui, dentro da mentoria, essa é a área a qual a gente está abordando. Então, se vocês têm uma saúde financeira, vocês estão mostrando para o mundo não somente a imagem de vocês, mas também a imagem da sua família, a imagem do nosso Deus. Desculpa. Segundo tópico. Como eu vejo a realidade financeira dos outros? Como eu vejo a realidade financeira do ambiente ao meu redor em comparação à minha? A gente tem o... eu até coloco isso lá na primeira aula. Não não se compare com os outros. Não compare a sua vida com os outros. Tenha consciência da sua realidade financeira e não viva essa realidade financeira em comparação com os outros. Porque a partir do momento que você abre espaço para você comparar a tua vida com o outro, você está abrindo espaço para o outro comparar a vida dele com a tua. E é nessa que as pessoas acabam invadindo a tua realidade financeira e palpitando dentro da tua realidade financeira. Porque você quis abrir margem, abrir espaço para comparar a tua vida financeira com a dos outros. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O teto de comparação social, ele é tão alto que ele chega a ser inatingível. É extremamente importante que você entenda a tua realidade, para que você possa planejar o que deseja sem sacrificar a tua liberdade, a tua reputação, a tua independência, a tua família ou a tua felicidade. Quando você se compara, você começa a expandir, né, esses limites, e quando você expande esses limites para você talvez se comparar com outras realidades, você acaba sufocando a tua liberdade, a tua reputação, a tua independência, a tua família, a tua felicidade. Porque você vai precisar abrir espaço para que essas coisas, para que a comparação, né, ela cresceu, então você vai precisar ampliar dentro dessa comparação, acumulando coisas, né? Você está se comparando, o outro tem o melhor, eu também preciso ter o melhor. Só que talvez esse melhor não caiba. E para caber, você começa a ampliar um pouco esse espaço, e a ampliação desse espaço vai sacrificar outros momentos da tua vida. Então, entenda qual a tua realidade. A realidade financeira que você vive. E isso, e não somente agora, mas também para depois que vocês, para quando vocês estiverem com a vida financeira de vocês saudável, organizada, equilibrada, tudo alinhado, bonitinho, permaneçam com essa ideia de não comparação. Usem o poder do tá bom. Comprei isso. Pô, muito maneiro, compra para você também. Não, tô de boa, valeu. Pô, mas vai ser muito legal, tu vai gostar. Então, eu vou ver com a minha esposa, vou ver com o meu esposo, eu vou ver com a família. Se houver a possibilidade,
Se couber dentro do nosso orçamento, a gente vê. A gente vê. Porque faz sentido para você, é funcional para você, mas talvez não seja funcional para mim, não faça sentido para minha família. E tudo bem, vida que segue. Você está feliz, é legal para você, mas talvez não seja para mim, porque a minha realidade financeira talvez não me permita passar por essa experiência agora, talvez no futuro, mas agora não. E é assim que a gente reage. Porque às vezes as pessoas elas tentam empurrar a realidade para dentro da gente, da nossa realidade, às vezes não é nem por maldade, não. É porque elas querem que você desfrute das coisas boas que elas estão desfrutando, e às vezes a pessoa é tão amiga sua que ela quer que você desfrute também daquela realidade. Só que aquela realidade cabe na dela, ou às vezes nem cabe, mas ela também força. E se ela forçou na vida dela, ela quer forçar na sua também, porque ela acha que na dela deu certo, na sua também vai dar. Então, tenham muito bem consolidada a ideia da realidade financeira na vida de vocês. E, principalmente, é preciso haver uma honestidade financeira independente da idade dos membros da família de vocês. Nesse exemplo que eu dei, entre realidades aqui que as pessoas querem que a gente experimente. Olha o que eu falei. Ah, tá, vou ver com a minha esposa, vou ver com o meu esposo, vou ver se cabe dentro da nossa realidade. Não é você. A pessoa te apresentou uma ideia, um planejamento ali, uma coisa. Ah, não, vou fazer. Não vou nem falar com fulana, não, porque eu sei que ela não vai querer. Me ajuda aí, bola para frente, me manda o link do que tem que comprar, que a gente vai. Pode deixar. 3 dias, né? No Hop Harry, vamos sim, no Beto Carreiro, beleza. Quando tiver na semana para a gente ir, eu aviso a ela, ou eu aviso a ele. Mas a gente vai sim. E, gente, o que eu tô falando aqui não é nenhum absurdo, não, tá? Eu tenho um amigo que, Sulamita e eu, quando nós fomos para Gramado, ele fez isso com a esposa dele. Eu chamei ele para ir, aí a princípio ele não iria. Aí, faltando uma semana, eu perguntei ele de novo, não vai mesmo não? Ele falou, ah, tá bom, eu vou. Eu achei que não ia dar, porque eu tinha que fazer um negócio aqui na escola da minha mãe, mas agora vai dar para eu ir, vai dar para a gente ir sim. Que hora que a gente vai? Assim mesmo. E eu falei com ele na segunda, a gente ia no domingo. Aí eu falei com ele, hora, tá bom. Ele avisou a esposa dele no sábado, assim mesmo, com essas palavras. Ele falou, ó, amanhã a gente vai viajar, coloca umas mudas de roupa aí na mala, a gente vai para um lugar frio. Foi isso que ele falou. E como a gente ia no nosso carro, passamos na casa dele, chegamos lá, eles com 2 malas, uma para cada um, e ela que tinha feito a mala dos dois, e ela ainda falou assim, ainda bem que eu conheço ele, e eu botei um pouco mais de roupa, porque eu não sabia nem que a gente ia passar uma semana lá, porque ele falou, pelo jeito que ele falou, parecia uns 2 dias. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, precisa haver esse diálogo, essa honestidade financeira, né? Não somente a honestidade financeira, né? Uma honestidade em si, mas também essa honestidade financeira para que a família de vocês tenha conhecimento de qual é a realidade financeira da família de vocês. Seus filhos precisam saber qual é a realidade financeira da família, porque senão eles estão vivendo uma realidade que não representa a realidade da família e vocês estão ali, ó, rebolando para tentar sustentar essa ideia que só existe dentro da cabeça do filho. Que é outro caso também que a Sulamita já acompanhou, já pegamos um caso desse aqui. As pessoas todas endividadas, a família endividada, mas a filha fazia faculdade particular em outro lugar, os pais pagavam a faculdade, pagavam aluguel, pagavam mais umas coisas que eu nem lembro. A família toda endividada, mas a filha não sabia, não tinha noção nenhuma desse endividamento. Por quê? Estava tudo sendo pago e cumprido. Então, a honestidade financeira não é somente com os cônjuges, não.
é também para toda a família. Os filhos precisam entender e saber o que se passa, o que acontece dentro da realidade financeira da família. Gente, indo para o final aqui, uh, eu só queria ressaltar mais duas coisas com vocês. Uma delas é a mudança de comportamento, a organização financeira vai gerar uma mudança de comportamento na vida de vocês, e essa mudança, consequentemente, vai gerar uma dissonância, né? Um ruído, uma ruptura em algumas relações de amizades, relações interpessoais. Por quê? Se vocês tiverem todo esse equilíbrio que eu tratei na aula de hoje, se vocês tiverem o emocional consolidado, um emocional saudável, vocês vão começar a aprender a dizer não, vocês vão começar a equilibrar os ambientes a partir de vocês, não a partir do que os outros determinam. E, em determinado momento, vai chegar, né, um momento em que isso vai gerar um incômodo nas pessoas. Não porque isso é ruim, mas porque as pessoas não estão preparadas para entender todo o sacrifício que vocês estão fazendo a partir dessa mentoria. Quer ver um exemplo disso? José do Egito. Eu passei por essa... Né? Eu não sei se eu cheguei a falar para vocês na aula do não. Eu citei o exemplo de José. Vocês podem me ajudar aí? Eu não lembro. Não citou, não. Não, né? Então, eu passei, obrigado, Ludmila. Eu passei por essa parte da Bíblia, por esse trecho inúmeras vezes, e eu nunca tinha visto esse trecho, essa passagem, dessa maneira. Somente depois que a gente organizou a nossa vida, que eu li essa passagem de novo, eu falei, gente, eu nunca tinha enxergado dessa forma. Quando José interpretou os sonhos lá, né, 7 anos de fartura, 7 anos de escassez, o que o Egito fez nos 7 anos de fartura? Armazenou, né? E o que os povos vizinhos, os povos ao redor, fizeram? Nada. Temos fartura, vamos aproveitar, e na fartura a gente esbanja, e foi o que fizeram. Porém, nos 7 anos de escassez, uma hora o alimento ia acabar, e acabou. O Egito, ele prosperou nos 7 anos de escassez. Por quê? Além deles terem para consumo próprio, eles vendiam. E as pessoas iam comprar, pagavam e levavam. Só que em determinado momento o dinheiro acabava. Quando o dinheiro acabou, o que eles faziam? O que vocês têm? Eu tenho animais. Beleza, me dá aqui seus animais, toma aqui o alimento. Leva o alimento. Não tenho mais animais. O que você tem? Eu tenho propriedade. Beleza, suas propriedades agora são nossas, toma aqui o alimento. Não tenho mais nada. Perdi dinheiro, perdi animais, perdi propriedade. Não tenho mais nada. Tem sim, tem o seu trabalho. Você quer trabalhar em troca de alimento? Quero. Beleza, agora você é escravo do Egito, seu pagamento vai ser alimento. Você imagina se o Egito se compadecesse de todo mundo que chegasse lá, que não quis se sacrificar nos 7 anos de fartura, aí, nos 7 anos de escassez, chegasse lá para pedir comida e o Egito desse a comida. Ninguém quis se sacrificar, ninguém quis armazenar, ninguém quis poupar, mas quiseram desfrutar do que foi acumulado. E é isso que eu falo para vocês. Hoje, vocês vão precisar se sacrificar, vocês vão precisar negar aquela saída, vocês vão precisar dizer não a muita coisa. E muita gente não vai entender isso. Não somente agora, até mesmo para quando vocês estiverem com a vida de vocês
equilibrada, com a vida financeira de vocês organizada, vocês vão permanecer dizendo não. Porque não basta se tornar rico, precisa permanecer rico. Não é somente você acumular riqueza. Acumulei, prosperei, sou rico. E agora? Agora eu vou gastar tudo de manjar porque eu já cheguei onde eu queria. Não. Um dos motivos de você se manter rico é justamente continuar pondo em prática o que te levou a ser rico. Então, dizer não faz parte disso. E eu não estou dizendo aqui para que vocês não ajam com empatia, com filantropia, não ajude o próximo. Não é isso. É vocês estarem numa posição, na mesma posição que aquele empresário que eu citei no exemplo da série que eu assisti, onde ele determinou a negociação, onde ele podia determinar, dar as cartas, digamos assim, né? Porque ele estava numa posição confortável. É vocês estarem numa posição tão confortável, onde vocês irão poder escolher como e a quem ajudar. E nisso vocês terem até uma influência maior, uma estrutura maior para poder ajudar. Não é para vocês nunca mais ajudarem ninguém. É vocês ajudarem com efetividade. Não é para a pessoa, cada pessoa que bater na tua porta pedindo uma cesta básica ou pedindo um dinheiro, vocês darem. Não é isso. É vocês justamente terem um equilíbrio emocional e financeiro para vocês conseguirem ajudar quem realmente tiver a necessidade de ser ajudado. Porque as pessoas que se tornaram escravos, por fim, né, no final da passagem ali, que se tornaram escravos, elas não eram escravos anteriormente. Elas eram pessoas totalmente sustentáveis, autossustentáveis, independentes, e que tinham uma vida muito confortável. Não era uma gente pobre, humilde, que não tinha condições lá no tempo de fartura e continuou não tendo condições na escassez. Então, um equilíbrio financeiro, um equilíbrio emocional, vai gerar até mesmo isso em vocês. E esse pensamento vai provocar uma dissonância nas relações, porque nem todo mundo tem a maturidade de entender a tua realidade financeira como vocês estão entendendo hoje. E nem precisam. Ninguém tem a obrigação de entender qual é a realidade financeira de cada um de nós. Mas eles têm por obrigação respeitar qual é a realidade financeira de cada um de nós. Entendeu? Então, terceiro e último ponto, que é até a última etapa desse tripé emocional financeiro, qual é a visão que vocês têm para o futuro da vida financeira de vocês? Qual a versão que vocês querem ser daqui por diante? Hoje vocês têm duas, a versão AM e a versão DM. A versão antes da mentoria e a versão depois da mentoria. Pode parecer até prematuro fazer essa pergunta para vocês agora, ainda que no finalzinho, na reta final da mentoria, mas por que eu faço essa pergunta? Porque hoje pode parecer prematuro porque vocês ainda estão sob acompanhamento. Daqui a um tempo vocês estarão caminhando sozinhos. E haverá ali, né, aqueles desejos rondando que vocês podem ter serem seduzidos, ter aquela tentação de ceder. Aí vocês lembrem dessa pergunta. Qual a versão do futuro que eu quero ter para a minha vida? Qual a versão da vida financeira que eu quero? A versão antes da mentoria ou a versão depois da mentoria? Tenham sempre isso com vocês. A vida, as dificuldades financeiras, elas não vão terminar junto com a mentoria. As dificuldades, elas acontecem, como em qualquer parte da nossa vida, independente de ser financeiro ou não. As dificuldades, elas acontecem.
A diferença é como se a gente estivesse numa chuva. A diferença é que hoje vocês têm um guarda-chuva chamado mentoria financeira. Quem não tem, está lá na chuva se molhando. Vocês têm um guarda-chuva e no máximo que vai acontecer ali é você molhar o pé, pisar na poça d'água, que isso não vai alterar em nada na sua vida. Agora, quem não tem esse guarda-chuva, tá molhado, pode pegar um resfriado, uma gripe, pode adoecer, uma pneumonia, sabe-se lá o mais o quê. Porque não estava sob uma proteção. Hoje vocês estão sob essa proteção. A proteção de tudo que a mentoria financeira proporcionou para vocês, apresentou para vocês. A ideia é que vocês, né, prossigam sendo os próprios mentores de vocês, sendo mentorados e mentores das suas próprias vidas financeiras, porque o maior beneficiado desse sucesso financeiro serão vocês mesmos. Na verdade, os maiores, né, beneficiados serão vocês mesmos. Então, guardem isso no coração de vocês, na tábua do coração de vocês, levem isso para a vida de vocês. A organização financeira, aliada a um equilíbrio emocional, pode levar vocês ao infinito. Tá bom? Essa foi nossa última aula, assim, aqui se encerra. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês ficaram muito caladinhos aí hoje, mas querem falar, pontuar alguma coisa? Não precisa brigar não, gente. Estão aqui comigo? Ninguém dormiu não, né? Não, tá de boa. Rose? Deve ter ido fazer alguma coisa. Enfim. Gente, muito obrigado, então, tá? Estou encerrando a aula aqui. Liberando o link, eu boto lá no grupo para vocês, se precisarem revisitar, ver alguma coisa, tá? E qualquer dúvida, pode mandar mensagem, tá? Que a gente está à disposição, tá bom? Um abraço, gente. Fiquem com Deus, tá? Olá, Rose, Evandro. Não, tá mudo, não tá saindo nada, tá mudo. Tá no mudo. Aí, assim, foi. a gente não saiu para fazer nada, não. Estamos aqui desde o início. É que eu não consegui abrir o vídeo aqui. A gente estava dentro do carro. Mas show do milhão, a aula foi excelente. Falar sobre equilíbrio emocional, sobre compulsões, são os excessos que a gente são reflexos dos excessos da vida, né? São sempre causados. Melhor, todo excesso ele tem raiz numa falta. Né? Então eu sempre tive essa clareza. Mas é muito bom ver um terapeuta passando para a gente um psicólogo aí passando essa aula aí de tão boa, tão bem explicada aí. Muito bem. Obrigado, Evandro. Foi excelente aí a tua participação no dia de hoje. Valeu, muito obrigado. Um prazer estar com você desde o início, estamos desde o início. É verdade. A gente não ficou ausente, não. Não, tudo bem, porque às vezes eu sei que nesse horário, né, ou tá fazendo janta ou alguma coisa, às vezes tem um filho, alguma coisa para cuidar. Eu sei que às vezes as pessoas saem para fazer alguma coisa, mas tudo bem. Na verdade, nós estávamos no trânsito, a hora que começou a mentoria, e nós passamos ela foi no mercado, eu fiquei no estacionamento ouvindo, e chegamos em casa, eu continuo aqui. Assíduo, muito bem. Parabéns. Valeu, Mário. Muito obrigado, cara. Nada, valeu, gente. Uma boa noite, foi uma honra, tá? Prazer todo nosso. Igualmente. Tchau, Rose. Obrigado. Tchau, abraço. Fiquem com Tchau. Deus. Feliz Natal.
Isso, exatamente. Um ótimo Natal para todos. vocês. Feliz Natal para todo mundo. Deus abençoe. Amém. Feliz Natal, Amém. gente. Valeu. Fiquem com Deus, tá? Ludmila, Henrique, Amém. abraço. Fica com Deus, Deus abençoe. Também. Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau.